Olá para você que está mais uma vez nos acompanhando na recapitulação da lição. Nessa semana, nós falaremos sobre a lição de número 11, que tem como título O que mais eu poderia ter feito. Mas é claro que eu não vou fazer isso sozinha. Eu trouxe dois convidados aqui. Eu vou começar pela Manuela e eu vou deixar ela se apresentar. Olá, eu sou a Manuela e hoje estou aqui para recapitular a lição com vocês. Nós estamos aqui representando o Ministério Jovem hoje, já que é o dia muito especial, o Dia do Jovem. E eu também estou aqui com o Daniel. Olá, bem-vindos a mais uma recapitulação da lição e vamos juntos estudar mais sobre o amor de Deus e a justiça de Deus. Bom, o verso dessa semana está lá em João 18:37 e diz assim: Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Daniel, você tem algum comentário para fazer? Então, aqui na outra vez que a gente veio passar a lição, a gente focou mais na pergunta de Pilatos. Dessa vez, é mais a resposta dele. Então você é rei? E Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci. Para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Eu nasci para ser rei, para dar a justiça e para fazer o melhor pelo meu povo. Vim para mostrar tirar o engano que Satanás coloca sobre a gente, tirar a falsa verdade que Satanás traz, falando que Jesus não é justiça, que não é amor. Mostrar que ele realmente é amor e justiça, e a melhor definição disso. Sim, a lição dessa semana vem falando muito sobre a justiça de Deus. E isso a gente vai discorrer ao longo dos outros dias. Mas no sábado aqui, vem falando sobre um fato, uma história que aconteceu aqui na Bíblia, de um garoto que ele ficou muito bravo com o rei na sua época porque ele levou os seus pais embora. Não, ele levou ele embora para ficar longe dos pais. Só que depois de muito tempo ele descobriu que ele só foi embora porque os pais estavam doentes. E o rei fez isso para proteger. E ele só descobriu isso quando ele conheceu a história, quando ele conheceu a verdade. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos reconhecer a verdade de Cristo, devemos conhecê-lo para não o julgarmos erroneamente, achar que ele não é justo, achar que ele faz coisas para nos prejudicar, sendo que não é nada disso. Deus preza unicamente pelo nosso conforto, pelo nosso bem-estar, e ele faz isso de uma maneira justa, porque ele é muito justo. E é isso, né, o que vem falando na lição. Na lição de sábado, na minha, eu gostaria de destacar o ponto que fala sobre o contraste de Jesus com os seus acusadores. Os acusadores agiram de forma cruel, de forma brutal com ele, enquanto ele estava ali calmo, de forma solene, e dessa forma ele conseguiu revelar a hipocrisia dos saduceus que estavam ali presentes acusando ele. E em João 18:37 fala: Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, como falou no verso. Então Jesus estava ali solene, de forma calma, enquanto as pessoas ali estavam tentando acusar ele, e Jesus conseguiu mostrar com a atitude dele a hipocrisia das pessoas que estavam ali acusando ele. Mais algum comentário de sábado? Ele sabia o propósito dele, porque para que a justiça realmente fosse feita, o que estava acontecendo no momento de João 18:37 tinha que acontecer. Então ele estava tranquilo, porque a justiça e o amor seria completo se aquilo que estava acontecendo acontecesse. Por isso a tranquilidade dele. Ele já sabia o que iria acontecer e ele sabia que toda a culpa ali dos descendentes de Adão cairia sobre ele. Ele já sabia o que viria depois, então ele estava tranquilo sobre o que aconteceria depois. Sim. Como eles falaram, o inimigo sempre está em ação para nos fazer duvidar da justiça de Deus, para nos fazer questionar o bem que ele faz para nós, sabe? Para nos colocarmos contra ele, vamos dizer assim. E a Bíblia
descrevem o diabo como alguém que desde o princípio engana o mundo inteiro, aquele que lança acusações contra Deus e seu povo nas cortes celestiais, o príncipe usurpador deste mundo. E é isso mesmo, né, que ele faz. Se a gente, por exemplo, trazer para a nossa vida, quando ele nos tenta, por exemplo, aí a gente cai em tentação. O que Deus faz conosco? Ele nos perdoa, ele lança todos os nossos pecados, a Bíblia fala, ele esquece, cai em esquecimento se nós nos arrependermos. E o que o diabo faz, que é o que fala aqui, ele nos acusa, ele fica lembrando, tipo, nossa, mas você fez isso, nossa, mas você errou feio nisso, e a gente fica com aquela culpa daquela acusação. E Jesus, ele veio justamente para acabar com tudo isso, para provar o seu amor por nós e nos perdoar, nos fazer esquecer tudo o que fizemos e vivermos uma vida plena em alegria com Ele e amor, para nós presenciarmos, para nós... me fugiu isso, da sua justiça, né? Pode falar alguma coisa. Sim, então. É o que eu falei, Jesus veio para ser rei desse mundo, para literalmente tirar esse engano, essas dúvidas que Satanás coloca. Sim. Jesus veio ao mundo para trazer a verdade, para trazer o amor ao próximo, o amor a gente, a confiança nele. Sim, por isso que nós também devemos conhecer a Jesus. Devemos estudar sua palavra, nós devemos... estudar a Bíblia, perceber o que ele faz para nós não cairmos nessa enganação de Satanás, de pensar, nossa, Deus faz isso, ele está contra mim, nos colocar contra ele. Por isso que nós devemos estar sempre em dia com o nosso relacionamento com Deus, para nós termos... É claro que não vai ser perfeito 100% do tempo, por isso que nós devemos exercitar esse relacionamento diariamente, com a lição, com a Bíblia, músicas, pregações... ter o nosso momento com Deus. Para nós... Exatamente, para nós não cairmos na cilada de Satanás, de achar que Deus não é tudo isso, de que Deus não está nem aí para nós. E Deus espera que nós cooperemos com Ele. E aqui na lição diz que se a gente está sozinho, os nossos pés vão tropeçar. E no caminho, por mais que pareça seguro, a gente não vai andar em segurança se Deus não estiver ali conosco. E Deus deseja que nós dependamos dele, para ele poder nos ajudar e nos dar o melhor que ele pode. E lá na Bíblia tem um verso que diz: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço. Então, se nós dependemos de nós mesmos, a gente vai acabar caindo, tropeçando, mas quando a gente está com Deus, ele vai estar ali segurando a gente, nos ajudando a levantar, a voltar ao caminho. Então, a gente tem que depender inteiramente de Deus, que ele tem o melhor pra gente, e ele sempre vai cuidar de cada um de nós. E aqui a lição, ainda no domingo, vem falando assim: Jesus é o vencedor que derrotou Satanás em todos os aspectos. Ele veio ao mundo a fim de dar testemunho de sua verdade e justiça, que é, né, o que falou mais na semana da justiça e do amor de Deus. E nós percebemos que na justiça de Deus, ele é puro amor. Porque mesmo que, por exemplo, vai falar da parábola aqui que a gente ainda não chegou, na parábola dos lavradores. O povo, quando Jesus contou essa parábola, julgou os lavradores para eles, tipo assim, pagarem pelo que ele fez, que eles fizeram. Mas Jesus não, mesmo quando nós erramos e erramos feio, ele nos perdoa, ele nos ama. Então, mesmo na justiça, sua vara é puro amor. É para nós reconhecermos aquilo que nós fizemos e mudarmos as nossas atitudes. E alguém tem mais alguma coisa? Sobre o domingo, aqui fala que Satanás tenta fazer com que nós desobedeçamos a Deus, as leis que Deus nos deu, e faz a gente acreditar que a gente está entrando em um campo incrível, um campo de saber, só que na verdade tudo isso é um engano. Ele está levando a gente pro buraco e a gente está achando que está indo para um bom lugar, mas Satanás está constantemente nos enganando sobre as intenções dele. Muitas vezes a gente cai se a gente não estiver ligado com Deus e não saber o que ele deseja para nós. Só mais a última coisa que eu quero falar de domingo
é que Cristo é e sempre foi o verdadeiro rei deste mundo. Então, Satanás pode tentar, ele pode, sabe, tentar fazer de tudo para derrotar, para nos colocarmos contra ele, mas no final, Jesus sempre vai ser o verdadeiro vencedor. Ele é o rei deste mundo. Ele veio para o mundo para proclamar sua verdade, sua justiça e seu amor. Então, não adianta nada. E diferente do que Satanás deseja pra gente, enquanto ele está enganando Jesus, ao contrário disso, ele quer nos dar a vida eterna, ele quer nos mostrar toda a verdade, quer que nós alcancemos o mais elevado desenvolvimento, o maior conhecimento que nós pudermos. Ele deseja que nós sejamos livres. Enquanto muitas pessoas acham que estão livres quando não estão com Deus, que eles eles podem fazer tudo, na verdade eles estão escravos desses desejos. Quando a gente está com Jesus, aí sim a gente é livre, a gente alcança a liberdade. Então Jesus deseja que nós alcancemos essa liberdade plena, esse conhecimento pleno, diferente de Satanás que deseja levar a gente para o pior estado, enganando a gente. Sensação de liberdade, né? Sim, sim. Partindo já para segunda-feira, alguém tem mais um comentário de domingo? Não. A lição traz na segunda-feira, continua falando sobre o amor de Deus, né? Que fala que a obra de Cristo desfaz e vai continuar desfazendo todas as armações do diabo. Cristo veio a este mundo para destruir as obras do diabo, que é o que diz lá em 1 João 3,8. Para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2,14. Alguém tem alguma coisa para falar, gente? Sobre segunda-feira, aqui fala quando Jesus foi levado ao deserto, né? Ele passou ali os seus 40 dias de jejum, oração, e então Satanás apareceu para ele e tentou Jesus de diversas formas, né? E ali mostra como Jesus sabe o que a gente passa aqui no mundo, porque ele estava em carne humana quando ele estava sendo tentado. E ele sabe o que é passar fome, o que é passar sede, o que é ter que enfrentar dificuldades na vida, ter que enfrentar o pecado, Satanás tentando a todo custo, né? E ele foi tentado com coisas que a gente também é tentado hoje em dia, né? Às vezes tentado a aceitar um trabalho, às vezes, que pague mais, sabe? Uma glória maior. E Jesus sabe como é ser tentado, então ele entende a gente. Mas todo o sacrifício que Jesus fez ali na cruz e a tentação que ele resistiu, mostra pra gente que esse preço que ele pagou na cruz é um preço incalculável. Que a gente não vai poder nunca conseguir mensurar, entender como que foi aquilo, quão difícil foi para Jesus. Então, Jesus sabe que é ser tentado e ele entende a gente. Sim. Ele foi exatamente isso que você falou. Ele nos entende. Quando nós caímos em tentação, quando nós caímos em pecado, ele só espera que nós voltemos para ele, porque Sim. ele sabe como que é a nossa vida. Ele sabe que não é fácil, ele sabe que as tentações estão aí e nós caímos porque nós somos falhos, nós somos humanos, mas ele sempre está de braços abertos para nos receber novamente, para nos receber como filhos que nós somos, né? E na cruz, Cristo, ele destruiu qualquer alegação de Satanás quando ele falava que Jesus não nos amava. Porque ele literalmente morreu em nosso favor. Sim. Ele nos amou tanto, tanto, que ele morreu. Então, qualquer coisa que Satanás disse caiu por terra, porque quem ama tanto alguém a ponto de morrer por essa pessoa? E Cristo fez isso. E Deus enviou o seu único filho, né? Lá, como diz lá em João 3,16. Jesus era o único filho de Deus. E ele enviou, por amar tanto nós, os seus filhos, ele enviou o seu único filho para morrer numa morte dolorida, numa morte agonizante, numa morte que Jesus sofreu tanto, apenas em nosso favor, para que nós possamos ter graça, que nós recebamos essa graça, né? Que ele nos ofereceu, para que nós tenhamos chance de nos arrepender, chance de começar de novo. Eu tinha um comentário para fazer sobre o acontecimento aí dos 40 dias no deserto. 40 dias no deserto. Porque assim, Jesus, ele era um ser humano, ele não tinha nenhuma ligação
direta com o céu para ele conversar com Deus e ter certeza que, assim, para conversar com Deus e pessoalmente ele vê qual que era o plano da redenção. Ele via pelas escrituras, pelo ensinamento que ele teve, pela fé que ele tinha em Deus. Não, assim, um contato direto e pessoal com Deus para ter certeza realmente, além da fé dele, que era o que tinha que acontecer na vida dele. Aí ele vai, como ser humano, fica 40 dias no deserto, passa por fome, passa por calor, sede, tudo. E depois chega um cara, eu digo pra gente se colocar no lugar dele. Se a gente tivesse em algum lugar passando fome, aí chega um rapaz, óbvio que o diabo não vai vir tentar a gente com as asas, com garra na ponta, ele vai vir como ser humano, às vezes é um cara... Com uma coisa que a gente gosta. Exato. Com uma coisa que ele sabe que a gente vai cair. Sim, não vai vir com uma imagem aterrorizante. Ele vai vir com uma imagem bonita, uma imagem que vai te atrair, porque senão ninguém ia cair em tentação. Exato. Aí, se fosse a gente no lugar de Jesus, a gente não iria ceder. Tipo, então, a gente sabia que tinha o poder para transformar pedra em pão, mas Jesus, como ele sabia qual era o propósito dele para concluir a prova do amor de Deus, ele seguiu firme e não usar o poder dele para ele mesmo, não satisfazer as vontades dele. Então, mas Jesus, se a gente for parar para pensar, Jesus só conseguiu resistir porque ele estava ligado ao Pai em oração constante durante esses 40 dias. E serve pra gente, quando a gente está ligado ao Pai em oração, em constante contato, a gente também é capaz de vencer as provações que nos aparecem. E aqui diz sobre a obediência a Deus. Quando a gente decide ser obediente ao Pai, a gente vai ser recompensado um dia por isso. De poder ouvir do próprio Deus. Entrem em meus filhos, né? E as regras de vida que Jesus nos deu, as leis, os mandamentos, são o que nos faz puros, felizes e santos. Então, quando a gente está ligado ao Pai e a gente obedece aos mandamentos dele, a gente é capaz de obter uma vida melhor e um dia poder subir aos céus e estar com Jesus eternamente. Sim. Lá em Apocalipse 12, de 10 a 12, vem falando assim: Então ouvi grande voz do céu, proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi exposto ao acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, nesse verso, fica nítido que mesmo Satanás tentando de todas as formas, ele nunca vai sair vencedor. Ele nunca vai sair vencedor porque o rei desse mundo é Cristo. Então, é o que fala, Jesus vai ser exaltado, Deus vai ser exaltado, não ele nunca, jamais, ele pode tentar de tudo, mas ele nunca vai ser exaltado, ele vai ser destruído. Esse é o plano de Cristo, e ele sabe que ele vai ser destruído, por isso que ele nos tenta tanto, para nos colocarmos contra Deus o tempo todo. Eu vejo aqui que tem um comentário na lição aqui. Após a morte de Jesus, Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Tipo, ele tentou o tempo inteiro mostrar que Jesus e Deus não era amor, não era justiça, que eles estavam fazendo tudo por egoísmo, essas coisas. E a hora que ele estava lá no plano dele, tudo planejando, tudo direitinho, aí a hora que chegou na morte de Jesus, ele viu que o tiro saiu pela culatra. Acabou mostrando que, na verdade, Satanás que estava perdido nos planos dele. Sim. A hora que o plano dele foi concluído, na cabeça dele, ele percebeu que ele acabou com a... Ele achou que Jesus não ia aguentar a pressão, que Sim. Jesus ia descer da cruz. E não foi assim, né? Jesus aguentou até o final Jesus e venceu. Amou tanto que ele aguentou até o final uma morte... Nossa, sério, não consigo nem imaginar. Porque ele nos ama. Sim. Entendeu?
mais algum? E aqui, para concluir, de segunda-feira, tem uma parte das parábolas de Jesus na página 94 e 95, que diz o seguinte: com confiança, os filhos de Deus clamam a ele para silenciar as acusações de Satanás e aniquilar seus planos. Oram com o poderoso argumento da cruz, Cristo faz calar o ousado acusador. Ou seja, quando nós oramos, nós podemos afastar as tentações de Satanás de perto de nós, ao clamar pelo sangue de Jesus, pela cruz, pelo sacrifício que ele fez por nós. Indo para terça-feira já, concluindo a parte de segunda, vim falando de alguns questionamentos que eu, posso falar por mim, eu já tive. Tipo, Deus é tão poderoso, tão amoroso, mesmo Ele mostrando o seu amor por nós a cada dia, eu já me questionei. Eu confesso, tipo, nossa, por que Deus não evita o mal que acontece no mundo? Tipo, tanta gente passando fome, tanta gente morrendo, por que Deus não evita isso? Mas aqui na parte de terça-feira vem falando que Deus sempre respeitou o livre-arbítrio das pessoas. Então o mal existe, isso nunca foi plano de Deus. O pecado existe no mundo e nós sabemos disso. Mas por causa de uma sociedade de pessoas caídas, de pessoas pecaminosas, de pessoas maldosas, que exerceram seu livre-arbítrio para o mal, coisas ruins aconteceram. Alguém tem algum comentário? Aqui fala também na terça-feira sobre os israelitas e como eles difamavam o nome de Deus com as atitudes deles. Eles mostravam uma vida religiosa que não condizia com o que Deus fez pelo povo durante anos, o amor que ele tinha pelos seus filhos. Eles apresentavam Deus de forma errada para os outros povos, de forma distorcida. Eles não mostravam o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro cuidado de Deus pelas ações deles, né? Eles acabavam arruinando a reputação de Deus pelas péssimas ações e atitudes deles, que ao longo de anos eles caíram diversas vezes em idolatria, em pecado, e isso arruinou o nome de Deus para os outros povos ao longo dos anos, enquanto na verdade eles podiam ter usado as maravilhas de Deus para testemunhar. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso também, de tomar atitudes erradas e acabar mostrando para as pessoas algo que nós não deveríamos fazer como cristãos. A gente acaba arruinando o nosso próprio nome com atitudes, às vezes, que nós temos no nosso dia a dia, né? Voltando à parte, né, do livre-arbítrio, na parte de terça-feira vem trazendo a primeira parábola, que é a parábola da vinha, que está lá no livro de Isaías. Eu não vou ler, mas se vocês tiverem interesse, está lá no livro de Isaías, no capítulo 5, vem contando a parábola da vinha. Que o agricultor, obrigada. O agricultor, ele cultivou uma vinha e ele se esforçou. Na Bíblia conta que ele escolheu o melhor terreno, o melhor local, ele limpou o local da melhor maneira. E mesmo assim, deram vinhas boas? Deu coisa boa? Plantações boas? Não. Só a Bíblia traz como vinhas malvadas. Uvas bravas. Uvas bravas, isso. Uvas bravas. Então, essa parábola representa Jesus, né? Jesus e nós, as vinhas, somos o seu povo. Que Jesus, ele se esforça, assim como o agricultor, a fazer de tudo para o nosso bem. Tipo, o agricultor, ele fez de tudo para que a plantação desse certo, que as uvas fossem boas, mas as uvas foram boas, não. E é igual nós, né, do livre-arbítrio, porque existe tanto mal no mundo. Jesus, ele se esforça todos os dias para que nós sejamos pessoas boas. Ele se esforçou lá no começo, ele fez de tudo para que nossa vida fosse literalmente perfeita, sem nenhum pecado, sem nenhuma dor, sem choro, sofrimento. Só que o homem caiu em pecado. Sim, o ser humano caiu em pecado. Desde o começo, Deus planejou uma vida plena aos seres humanos, lá para Adão e Eva, uma vida perfeita, e Eva e Adão foram lá e caíram em pecado e destruíram o plano que Deus tinha de vida plena, de vida perfeita para os seres humanos.
alguma coisa? Então, é basicamente isso, né? Jesus fez tudo o que pôde para que a sociedade fosse perfeita e que nós vivêssemos em harmonia. Só que não foi o que aconteceu. E, por exemplo, o dono aqui da vinha, ele não podia fazer absolutamente mais nada em favor daquela vinha. Tudo que ele podia ter feito, ele fez exatamente conosco. Jesus, a Bíblia está ao nosso alcance. Na internet, seja física, em qualquer lugar que você vai, tem uma Bíblia. E está ao nosso alcance para nós estudarmos, para nós nos dedicarmos, para nós conhecermos a verdade. E a gente não faz isso, né? A gente ignora. Então tá tudo ali. Então, tudo que Deus poderia ter feito, tudo que Deus poderia nos oferecer, Ele nos ofereceu. Sim, e não só relacionando a história ali da videira com a cruz, a morte de Jesus, ele também fez tudo por nós, morrendo lá na cruz. E o que basta pra gente é aceitar o perdão, o sacrifício que ele fez por nós na cruz, e para que nós também possamos dar bons frutos, que possamos ser transmitir um aroma suave para as pessoas que estão às nossas voltas e possamos ser boas pessoas, bons cristãos, não só de aparências aqui na igreja, mas também com a nossa família, em todos os lugares. É isso. Então, e Jesus, quando ele contou essa parábola, ele fez uma pergunta auditiva para as pessoas que estavam lá responderem. Ele perguntou: que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? O que fez as pessoas refletirem e reconhecerem que Deus foi justo, que ele fez tudo o que podia, é o que nós devemos fazer também. A lição vem trazendo que nós devemos reconhecer a sua justiça, reconhecer o quanto Deus é justo, que Deus faz tudo para que nós vivamos em harmonia. E, além de reconhecer também, nós devemos proclamar essa justiça, proclamar esse amor, proclamar essa verdade. Essa verdade, essa justiça e essa boa nova não pode ficar só na gente. Nós devemos proclamar. E é isso. Então, na história da vinha, da vinha que o agricultor aqui fez, ele teve o melhor produtor, a melhor produção, o melhor lugar para produzir e ainda não teve o melhor fruto. Aqui a gente coloca a vinha como o povo israelita. O povo israelita teve a melhor condição, o melhor testemunho, o melhor tratamento do produtor. Deus tratava os israelitas de forma excepcional, Sim, especial demais. Deus tinha um cuidado todo personalizado para eles. Tinha uma profecia, teve Jesus lá junto com eles e eles recusaram Jesus. E na outra, e no caso aqui o nosso dessa parábola, o problema estava na vinha. Só que na quarta-feira tem a outra parábola que é sobre o lavrador. Nessa parábola sobre o lavrador, teve um agricultor que já tinha vinha, já tinha os frutos bons, já tinha tudo preparadinho. Ele só foi viajar, foi lá para outro canto e deixou o investimento dele das vinhas na mão de sei lá quantos lavradores, mas alguns lavradores. Aí, deixando isso sob a responsabilidade deles, certa vez foi um servo do agricultor, do dono da vinha, para reivindicar o lucro dele. Só que o lavrador já não queria mais que a vinha fosse do dono deles. Eles se acharam dono da vinha só porque eles chegaram lá, tomaram conta do que já estava preparado, já tinha sido tudo perfeito, já estava tudo pronto. Eles só chegaram lá na parte pronta e tomaram conta pensando que era dono. Aí se acharam dono lá, espancaram os servos, depois veio mais servos, espancaram de novo, mataram. Aí depois veio o filho. Mataram o filho. Mataram um servo e mataram um filho dele, o filho do dono também. E nesse caso o problema estava nos lavradores, que representam os sacerdotes, os fariseus, essas coisas. Então, assim, quando Jesus lidando com o povo, ele mostrou que ele foi justo, amoroso, e mesmo assim o povo não conseguiu dar bons frutos. Isso na parábola da vinha do produtor. Do agricultor.
Aí também, com o povo sendo bom, dando bons frutos já, tudo preparadinho, o povo santo, aí vem os lavradores representando os sacerdotes e fariseus e eles começam a dar trabalho. Jesus não. Deus fez de tudo que ele podia também para os lavradores e também não conseguiu o resultado que ele queria, o que era justo, o resultado justo que ele tinha para ele. Sim. Trazendo, voltando, né, na parábola, quando Jesus estava contando, ele fez a mesma coisa também. Ele perguntou às pessoas o que deveria ter feito o lavrador. E as pessoas disseram, né, para ele agir com justiça. E Jesus, nessa parábola, colocou as pessoas, nos colocou em posição de julgar seu caráter. Ele precisava fazer isso? Não, porque ele é Jesus, nós somos meros pecadores. Mas ele fez para nós testemunharmos de sua justiça, para nós percebermos de que ele é justo e para nós percebemos que ele fez de tudo em nosso favor. As histórias dos filhos de Israel, elas foram escritas como uma forma de advertência a nós, nos dias de hoje, pro fim dos tempos que tem chegado. Uma forma de nós aprendermos com os erros do passado, né? Que tem uma frase que fala: quem conhece o seu passado não comete os mesmos erros, né? Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, a história dos israelitas, nós podemos aprender lições para nós não cometermos os mesmos erros de cair em idolatria, de cairmos em pecados, de não nos afastarmos de Deus. Então, essas histórias ficam como lições dadas a nós nos dias de hoje, de histórias que aconteceram lá no deserto, no passado, e que nós, se estudarmos hoje, nós podemos ser diferentes deles e termos uma história, um final diferente do que eles tiveram. E nós não estamos em posição de julgar a justiça de Deus, mas ele nos convida. Eu sinto quando ele nos convida a testemunhar de sua justiça, mesmo nós não sendo ninguém, é de meio que de proximidade, tipo, sabe? Eu não sei explicar, mas parece que Deus nos aproxima dele. Parece que nós somos mais próximos e quando nós meio que se rebaixa. para nós reconhecermos que ele é justiça. Tem um comentário aqui que é de um autor de um livro, que ele diz assim: ao demonstrar sua justiça que salva e julga, Deus vindica seu nome diante do mundo. E é basicamente isso, né? Ele testemunha a sua justiça para que nós presenciemos, para que nós percebamos que ele é justo mesmo. E que essa justiça, como eu já disse, ela é com amor. Alguém tem mais algum comentário? Para concluir, tem uma parte aqui que diz o seguinte: Cristo foi o maior dos sofredores, mas seu sofrimento vinha do senso da malignidade do pecado, ao saber que por meio da familiaridade com o mal, o ser humano tinha deixado de perceber a monstruosidade dele. Então, Jesus sofreu muito quando ele viu que a gente já estava familiarizado com o pecado e que a gente já não conseguia mais ver, enxergar como aquilo era mal, como a gente estava numa péssima situação. Hoje em dia mesmo, muitas vezes a gente vai deixando de ver o que realmente é pecado, a gente acaba deixando de analisar as escrituras e ver onde a gente está pecando e acaba diminuindo, inferiorizando a magnitude de um pecado. E a gente acaba deixando de achar certas coisas pecado porque a gente vai se afastando do que Deus escreveu pra gente sobre o que nós deveríamos ou não fazer. Mais alguma coisa de quarta? Bom, então partindo para quinta-feira, né? Tem como título a vindicação do nome de Deus, que é testemunhar a justiça de Deus, né? E vem trazendo uma pergunta aqui: como Deus será vindicado pelo conflito cósmico? E quem irá vindicar? Alguém quer responder? Não? Nós mesmos iremos testemunhar esse conflito, nós mesmos iremos ver que Deus é justiça.
mesmo que nós não tenhamos direito. Deus convida as pessoas a julgar as suas ações na história da salvação. Então, no juízo final, quando nós formos, quando nós mesmos, mesmo sendo pecadores e todos errados, vamos dizer assim, nós mesmos iremos testemunhar do amor de Deus, nós mesmos iremos testemunhar da justiça de Deus, nós mesmos glorificaremos o nome de Deus. Que é isso, eu acho que os 2 pontos da lição 1 em questão de justiça é reconhecer e proclamar a justiça de Deus. Que vai ser basicamente isso que nós iremos fazer, né, no juízo final. Aqui na quinta-feira fala um pouco sobre o plano da redenção, sobre a morte dos animais. Quando Jesus impôs desde lá do Éden, né, que matasse o cordeirinho para perdoar os pecados. E aqui fala que o sangue dos animais não tinha virtude alguma, mas o seu derramamento apontaria para o futuro, que um dia o Redentor viria e derramaria também o seu sangue e morreria por nós. E aí sim, ele morreria pelos nossos pecados, né, dos seres humanos, e assim se findaria essa tradição, né, de matar os cordeirinhos, e esse era o plano da salvação. Aqui na lição fala assim: Deus revela profundo interesse por seu nome, isto é, em seu caráter. Por quê? Não podemos ter um relacionamento profundo de amor com alguém em cujo caráter não confiamos. Então, nós percebemos que em toda a história de quando Jesus estava em terra, ele mostrou seu caráter, ele convidou as pessoas, né, também a julgarem ele, a testemunharem de seu caráter, de sua justiça. Por que ele fez isso? Para que as pessoas conhecessem suas verdadeiras intenções. Porque, trazendo para a nossa vida, vocês se relacionariam com alguém que vocês não conhecessem? Que vocês não conhecessem o caráter? Não. Claro que não. E é do mesmo jeito conosco. Nós nunca confiaríamos em um Deus, em um Cristo, que nós não conhecemos, que nós não sabemos suas intenções, que nós não sabemos de seu amor, que nós não sabemos de sua justiça e aquilo que ele faz para conosco. E o Senhor é vindicado diante do universo, diante daqueles que o observam, que somos nós. Então ele está provando, ele provou, né? Nós podemos perceber na Bíblia, se nós estudarmos, que Deus fez de tudo, Jesus fez de tudo para mostrar ao mundo, para mostrar às pessoas o seu verdadeiro caráter, as suas verdadeiras intenções para o seu povo, e que eram intenções de amor, intenções para que nós tenhamos uma vida boa. Jesus, ele preferiu sofrer todo esse desprezo, essa afronta, para um dia nós podermos estarmos com ele nos céus, para nós sermos perdoados de nossos pecados. Ele sabia a alegria que esperava depois por nós. Então, ele preferiu sofrer tudo isso para um dia nós podermos estar plenamente vivendo com Jesus em alegria nos céus. E Deus será vindicado e a gente vai poder entender, assim, não é só porque Jesus voltou, tal, chegar no final dos tempos, o nome dele vai ser vindicado. A gente vai poder provar, tipo assim, tem algum acontecimento na tua vida que passou e você não entendeu o motivo. Sei lá, uma viagem que você ia fazer acabou dando errado e você nem sabe por que deu errado. Aí, chegando lá no final, igual a história que mostrou no começo, que o menino era revoltado com o rei porque ele tinha afastado ele dos pais dele. A gente vai entender tudo. Assim, igual quando é criança, eu não lembro do meu pai falando pra mim não colocar o dedo na tomada, né? Mas todo pai passa por isso. Mas aí briga com o filho, tá? Não coloca o dedo na tomada. Aí o filho, às vezes, chega a apanhar, sei lá, ser corrigido. E o filho não entende. Aí depois, quando ele fica mais velho, ele descobre, às vezes vai mexer no fio, primeira vez toma um choque. Nossa, imagina se fosse criança, tomasse um choque desse, sei lá. Aí você entende por que teu pai te corrigiu naquilo. Aí também com coisa muito mais grande do que um choque, que poderia, às vezes, até te levar pra morte, você foi livrado e nem sabe, e ficou revoltado porque supostamente você foi livrado da morte e ficou revoltado com a consequência. A repreensão. Com a repreensão, tal. Então, nós testemunharemos do caráter de Deus e de todas as suas artimanhas, vamos dizer assim, para nos proteger, para nos deixar mais próximos dele.
E o objetivo de tudo isso a finalidade está lá em Filipenses 2, 10 e 11, que eu gostaria de ler, que está falando assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, no fim, todo joelho se dobrará ao ouvir o nome de Deus, toda língua confessará. Então, nós testemunharemos todo o seu amor e tudo o que ele fez e faz por nós. E tudo isso faz parte da vindicação do nome de Deus. E ele nos coloca nessa posição. Mas alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? E partindo, né? Já partindo para os minutos finais, na parte de sexta-feira, né? Ellen White vem trazendo sua contribuição, que está lá em Testemunhos para a Igreja, que ela diz assim: tudo quanto nos tem confundido sobre as providências de Deus será esclarecido no mundo futuro. As coisas difíceis de serem compreendidas então terão explicação. Os mistérios da graça nos serão desvendados. Naquilo em que nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais difíceis. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, nós nos alegraremos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Que é isso que nós basicamente falamos, né? Que toda dúvida que nós tínhamos a respeito, tipo, por que isso aconteceu, que foi o que o Daniel falou? Por que isso aconteceu? Por que isso deu errado? Será tudo esclarecido e no final nós iremos perceber que foi tudo para nos proteger, foi tudo por amor. Então, mesmo com a justiça de Deus, tudo que ele fez por nós, que nós questionamos. Nós falamos, nossa, mas por que foi assim? Eu queria tanto fazer tal coisa. Tal coisa acontecesse. Queria tanto que tal coisa acontecesse. Nossa, me esforcei tanto para isso e não deu certo. Nós iremos perceber que tudo tem um propósito, que tudo foi por amor, foi pela justiça. E a sua justiça, a justiça dos homens é falha. Nós percebemos os casos e nosso cotidiano, que a justiça humana é muito falha, que ela não é justa, né? Que às vezes não pune o verdadeiro culpado e pune a pessoa inocente ou nem pune ninguém. Mas Deus não é assim. Mesmo as suas punições são com amor, são para mostrar. São justas são também. Justas. Jesus não erra. São para mostrar onde nós erramos, para nos mostrar, para a gente se arrepender, para nós mudarmos a nossa vida, mudarmos as nossas ações, para que nós possamos ser pessoas boas. Então, no juízo final, quando tudo isso estiver acabado, quando todo esse sofrimento, todas essas coisas ruins que acontecem no mundo tiver acabado, além, né, de estar no céu e percebemos que valeu a pena mesmo com o sofrimento, nós iremos perceber porque as coisas aconteceram da forma como aconteceram. E nós glorificaremos o nome de Deus, nós enalteceremos e falamos, nossa, Senhor, muito obrigada, porque mesmo nos meus planos, mesmo eu tendo planejado tanto e tendo achado que isso ia ser bom para mim, não ia ser. E muito obrigada, Senhor, por ter me protegido. Muito obrigada por ter feito tudo conforme a tua vontade. E trazendo outro ponto, por isso que nós devemos estudar a palavra de Deus, por isso que nós devemos ter essa proximidade, por isso que nós devemos fazer coisas que agradem a Deus, que nos aproximem de Deus, para que nós possamos estar lá com Ele no juízo final. Porque de nada adianta a gente estar aqui falando tudo isso e nós mesmos não vivemos isso que nós estamos falando. Nós devemos estudar para que nós possamos testificar Jesus, para que nós possamos testificar todas as suas coisas que ele fez para nós em nosso favor. Aqui na lição de sexta-feira, ela nos convida a matarmos o nosso próprio eu, as nossas próprias vontades e nos juntarmos a Deus na sua obra de
purificar o santuário da nossa alma de toda injustiça, para que os nossos pecados eles sejam apagados quando vierem os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E um dia nós possamos estar exaltando a Deus lá no céu, junto com os nossos amigos, os nossos irmãos. E a gente sempre lembrar que muitas vezes a gente falou sobre planos, né? Sobre os planos de Deus. E muitas vezes nossos planos são assim, pequenininhos. E os planos de Deus são enormes e a gente nem imagina o que Ele tem preparado para nós. Então, a gente deve se entregar a cada dia a Deus, acreditar que Deus tem sempre o melhor para a gente. E a gente buscar sempre, todos os dias, a santificação, a buscarmos a justiça, o amor de Deus, o contato direto com o Pai, para nós estarmos um dia com o Senhor subindo aos céus, para que possamos nós devemos ser filhos obedientes, filhos santos, e nos preparar a cada dia para estarmos um dia com Jesus nas mansões celestiais e pregarmos também do Evangelho para as outras pessoas, para estarmos com os amigos, com os nossos familiares nesse dia glorioso. Com essa lição, eu gostaria que a gente entendesse o preço que Deus pagou pelo amor e pela justiça que Ele tem pela gente. Que o preço que Deus e que Jesus também pagou aqui, passando tempo aqui na Terra. Deus entregou o Filho dele por amor a gente, para poder sofrer. Ele viu Jesus sofrendo, sendo chicotado, passando humilhação, sendo crucificado, sendo envergonhado. E Jesus também sendo rebaixado depois, assim, ele era Deus, foi transformado por um humano, e assim, ele conscientemente aceitou o propósito, aceitou o chamado dele para vir para a Terra e sofrer à toa, assim, à toa não, né? Mas eu digo, ele não precisava fazer isso, ele estava tranquilo, ele não tinha pecado nenhum, não foi culpa dele ele ter feito isso. Só que nossa. Ele era amoroso demais, ele Sim. queria que nós pudéssemos ter uma nova chance de vida. Foi por puro amor que ele aceitou viver tudo isso. Exato, o custo que o amor dele teve para ele mesmo, sem nenhum cargo sobre ele, entendeu? Mais algum comentário? Não. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que você tenha aproveitado esses momentos que passamos juntos, que você possa perceber que Deus é justo, mas a sua justiça é com amor. E que você possa perceber também que nós iremos testemunhar dessa justiça nos altos céus. E que você que está vendo, não deixe de estudar essa lição, não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de ter um relacionamento com Deus. E para isso também, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para as pessoas que você conhece, para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que outras pessoas possam testemunhar da glória de Deus quando esse dia chegar. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Tchau, tchau!